paz a todos. Amém. Quantos estão felizes com a presença do Espírito Santo aqui nessa casa? Você pode soltar um beijo para ele? E dê agora um lindo aplauso ao Espírito Santo. Olha para o seu irmão, que talvez seja de uma outra congregação, mas faz parte da mesma igreja, porque Jesus só tem uma igreja na terra, né? Olha para ele e diga assim: como você está bonito essa noite, amado? E se você não fez isso ainda, dá um abraço nele aí. Diga para ele: que bom que você veio nesse lugar. Você não vai ficar sentado, né? Você vai levantar para dar um abraço no irmão. Vamos lá? Sai do seu lugar. Dê um abraço aí nos irmãos. Diga: que bom que você veio, que bom que você está nesse lugar. Que bom que você respondeu a esse chamado, a esse convite. Que não é um convite do homem, é um convite do Senhor para a sua igreja aqui nessa cidade. Amém? Então, se você fizer isso, você pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu fico muito feliz em ministrar em eventos como esse, que é o clamor. Porque o trabalho que nós temos feito na Bahia, ele visa justamente aquilo que temos visto acontecer aqui em Itapetinga. Talvez os pastores não saibam do que eu vou falar, e muitos de vocês também não, mas esse clamor em Itapetinga já tem servido de inspiração em muitas cidades da Bahia. Estava agora, há 15 dias atrás, em uma cidade próxima à Feira de Santana, chamada Terra Nova. E eles começaram a se reunir lá tem uns 6 meses, como inspiração e como fruto daquilo que eu falei que estava acontecendo aqui, em Itapetinga. E eles já estão vivendo um tempo de unidade na cidade. E isso tem sido muito gratificante, porque nós entendemos que quando Deus começa a fazer algo em uma região, aquilo que Deus está fazendo naquela região não se limita somente àquele território. Vai ser modelo, vai ser expansivo para outras regiões. E nós acreditamos, eu particularmente acredito, que muitas pessoas virão aqui em Itapetinga, em breve tempo, pisar nessa terra para ouvir os pastores dessa cidade e perguntar o que Deus está fazendo nessa cidade. Porque com certeza Deus irá trazer mudanças poderosas nessa cidade. Você crê nisso? Então, quando nós nos reunimos para orar, quando nós nos reunimos no clamor, e eu sempre gosto de lembrar isso, todas as vezes que venho, e faz um tempo que a gente não vem devido à nossa agenda e à nossa correria aqui na Bahia, no Rio de Janeiro, e todas as vezes que eu venho, eu faço questão de frisar que o clamor não é um culto normal. O clamor é uma reunião onde nós nos ajuntamos para adorar a Deus e para interceder, como foi feito hoje aqui, os pastores orando pela cidade, pelas causas da cidade, porque há um poder imenso quando eu oro sozinho, mas há um poder muito maior quando eu oro com o pastor aqui, e há um poder muito maior quando nós oramos como igreja, porque há um decreto sobre a igreja, e o decreto é que a igreja seria edificada e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então esse decreto, ele é manifesto quando a igreja está junta. Quando a igreja abandona o entendimento humano daquilo que é a igreja e abraça o entendimento daquilo que é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela não tem aparência física, ela tem manifestação espiritual. E é isso que acontece quando nós nos expressamos como igreja, amém? Eu quero falar algumas verdades que Deus tem colocado no meu coração para a igreja na Bahia e aqui no Rio de Janeiro, onde nós temos ministrado. E eu tenho ministrado isso como uma mensagem de Deus para esse tempo da igreja. Nós temos visitado alguns pastores. Estive com a Silvana no domingo à tarde. Ela não pôde estar aqui hoje, ela está na faculdade. E ela tem estado assim numa vida muito ocupada. E eu sempre digo para os meus outros coordenadores na Bahia que a Silvana é um modelo. Porque se você talvez não conhece a vida particular dela, a Silvana é uma mulher muito ocupada. Ela teria tudo para ser simplesmente Marta, uma mulher cheia de tarefas, mas além de Marta, ela é Maria também. Ela é uma mulher muito interessada pelo Senhor e pelas causas do Senhor. E eu fiquei feliz de ter conversado com ela. Ela me falou que os pastores começaram um movimento de oração entre os pastores, um edificando a vida do outro. Isso é muito tremendo, irmão, isso é muito lindo. Porque quando você vê Deus começar a fazer isso entre pastores, isso vai começar a refletir na cidade. Porque a cidade,
bebe da água que sai do trono de Deus através da igreja. E Deus está começando a fazer isso no meio dos pastores, é sinal de que Deus tem algo muito grande a fazer aqui nessa cidade, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3, o versículo de número 19, 20 e 21. Eu quero ler esses 3 versículos para nós compartilharmos algo da parte de Deus essa noite. Atos 3, 19, 20 e 21. Se seu irmão do seu lado não está com Bíblia, compartilhe com ele a tua Bíblia, para que ele possa também acompanhar. Ou, acredito que Samuel está colocando aí na imagem, né? Se você está sem Bíblia, você pode ler pelo data show, vai aparecer aí. Mas essas são palavras de Pedro, apóstolo de Jesus, dentro de um tempo em que a igreja estava começando a lançar os primeiros fundamentos da igreja. E a igreja estava começando a trilhar os primeiros dias na terra. E nesse espaço curto de tempo, a igreja não tinha ainda algo formado, definido, padronizado em relação àquilo que ela deveria ser, ou em relação àquilo que ela deveria manifestar. Mas nessas palavras de Pedro é expressa algumas verdades que no meu entendimento profético eu chamo de fundamentos. E ele diz assim: arrependei-vos. E o arrependimento é a porta de entrada no reino de Deus, amém? Então ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quantos aqui já fizeram isso? Já se arrependeram? Entregaram sua vida para Jesus? Glória a Deus, você está vivendo isso aqui, amém? E venham assim os tempos de refrigério pela presença de Deus. É isso que Deus está querendo trazer sobre Tapetinga. Tempos de refrigério. E aí ele vai e faz um anúncio público dizendo assim: envie ele a Jesus Cristo, que já foi pregado para vocês. Mas só que ele faz uma afirmação no versículo 21 que é muito poderosa. Ele diz assim: o qual convém que o céu o retenha, ou segure, até os tempos da restauração. Tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos e profetas desde o princípio, amém? Vira para o seu irmão e diga assim: estamos vivendo nesses dias tempos de restauração, amém? O que está acontecendo aqui nessa reunião? Tempos de restauração. Mas Deus não está restaurando algo físico somente. Deus está restaurando princípios espirituais. Deus está restaurando os fundamentos, porque nós temos a mensagem da cruz, mas nós temos também a mensagem da vida de Cristo. Com certeza todos os pastores que estão aqui acreditam que Jesus um dia vai voltar. E nós pregamos isso muitas vezes nos nossos sermões. E Pedro ele faz uma afirmação muito poderosa aqui, e muito intrigante, porque se você for perguntar a qualquer pessoa aqui de forma particular e perguntar para ela assim: desde quando você ouve falar que Jesus vai voltar? Ela vai dizer assim: desde que eu me entendo por gente. Eu nem era crente e já ouvia dizer que Jesus iria voltar. Mas você fala assim: já passou tanto tempo, parecia que ia ser no ano 2000, né? Quem lembra dessa profecia? Que não foi uma profecia bíblica e por isso não se cumpriu. Mas dizia assim: 2000 vai chegar, mas não vai passar. E nós já estamos em 2011. E há uma mesma profecia sobre 2012. E Jesus não voltou. E quando nós começamos a olhar o mundo ao nosso redor, nós começamos a pensar: será que vai dar tempo para fazer algumas coisas que eu quero fazer na terra antes que Jesus volte? Mas esse texto aqui, juntamente com Mateus capítulo 24, que não diz a data, não diz a época, mas diz a ocasião em que Jesus vai voltar. Quando é que Jesus vai voltar? Quando vocês verem rumores de guerra, terremoto? Não, ele falou: não, vai acontecer furacões, vai acontecer rumores de guerra, vai acontecer briga de pai contra filho, vai acontecer tudo, mas ainda não é o fim. Fique tranquilo, porque esse negócio que está acontecendo aí não é o fim ainda. Não está perto ainda, como a gente pensa. Aí ele vai dizer assim: mas quando, lá em Mateus 24, o evangelho do reino for pregado em todas as nações, aí então virá o fim. Então uma das primeiras coisas que Deus está restaurando nos nossos corações, acredito que no coração de cada pastor aqui, é o entendimento de que nós não podemos pregar qualquer evangelho. Nós temos que pregar o evangelho do reino. Mas para pregar o
evangelho do reino, antes de pregar o evangelho do reino, eu tenho que ter uma mentalidade de reino. Eu não posso ter uma mentalidade imperialista. Quem é que tem a mentalidade imperialista? É aquele que trabalha em causa própria. Eu não posso fazer isso. Nem você. Porque Jesus veio pregar o evangelho do reino, e a mensagem principal do evangelho do reino é renúncia. Porque ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então esse seria talvez o requisito primeiro daquele que quer pregar o evangelho do reino. Você está disposto a servir? Pergunta para o seu irmão: você está disposto a servir? Diga assim: se você não está disposto a servir ainda, fala com ele. Você não está pronto para pregar o evangelho do reino. Isso é um fato. Se você não está disposto a tomar a toalha e lavar os pés do teu irmão, se você não está disposto a caminhar mais uma milha com o teu irmão, se você não está disposto a abrir mão do teu direito em nome daquilo que Deus diz que é verdade, você ainda não está pronto para pregar o evangelho do reino. E vamos ser sinceros aqui com Deus, porque nós não podemos ser hipócritas. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja de Jesus não estão prontas para pregar o evangelho do reino. Porque o que você mais vê hoje, principalmente em meio da liderança evangélica brasileira e do meio daqueles que são ministros do Senhor, que estão diante do altar, são pessoas que têm trabalhado e legislado em causa própria. Homens que têm se interessado pelo crescimento do seu ministério, mas eles não estão preocupados com a expansão do reino de Deus. Eles têm se preocupado simplesmente quantas pessoas ele vai ter na igreja, enfim. Porque hoje, pastores, você encontra o pastor e quando você conversa com ele, ele pergunta assim: tudo bom, meu amado? Graças a Deus, graças a Deus. Ele pergunta assim: você é pastor onde? Sou pastor lá em Tapetinga. Ele fala: qual é o tamanho da sua igreja? É a primeira pergunta que ele faz, porque hoje você é julgado e a sua unção é julgada pelo tamanho da igreja que você tem. Só que se você for inteligente, se você ler a Bíblia, você vai perceber que aqui nesse altar nós temos vários homens de Deus, mas cada um recebeu de Deus uma quantidade determinada de talentos, e cada um vai administrar segundo os talentos que Deus deu. Isso é um fato. E quando nós estamos preocupados em pregar o evangelho do reino, nós vamos entender primeiro que nós não somos chamados para ser pastores para o nosso ministério. Primeiro, que o ministério não é nosso. Nós somos, como diz Paulo, cooperadores de Cristo, amém? E é uma graça poderosa poder estar aqui servindo os irmãos. É uma graça poderosa nós podemos estar diante dos irmãos, servindo os irmãos. Isso é maravilhoso. Então somos cooperadores de Cristo. O ministério não é nosso, é dele, ele nos confiou. Se a gente não quiser fazer, não fica tranquilo, ele vai levantar outro para fazer. Então quando eu tenho esse entendimento de que eu não posso ficar querendo juntar pessoas simplesmente ao rebanho que Deus me deu, porque aí entra o entendimento errado. E eu quero esclarecer um ponto aqui, dentro disso que você está ouvindo como igreja, os pastores que estão aqui, é que cada pastor aqui não é pastor, o pastor Oswaldo, não é pastor da igreja pentecostal Nova Unção somente. No reino espiritual ele é pastor de Tapetinga. Um dia Deus não vai chamar ele e cobrar assim: me dê aí as almas que estavam lá contigo na Nova Unção. Não, Deus vai falar assim: o que você fez na cidade onde você estava? Então, quando nós temos esse entendimento, nós vamos anunciar o evangelho do reino, entendendo que somos pastores da cidade e que a nossa responsabilidade é com a cidade. Eu tenho dito na cidade onde nós temos apacentado que eu quero que a cidade chegue ao conhecimento da verdade, amém? Agora, onde as pessoas vão congregar, isso é uma questão de Deus. Não estou muito interessado pastor, você não tem interesse em ter uma igreja numérica, uma igreja grande? Todo pastor deseja isso, irmão. Mas isso não é a minha busca. A minha busca é que Jesus seja entronizado na cidade onde eu estou. A busca desses homens de Deus que tem marcado na sua agenda, porque você conhece o homem e os valores que ele tem pelo compromisso que ele tem na sua agenda. E esses homens de Deus têm disponibilizado todos os meses na agenda deles um espaço para estar aqui reunidos orando. Eles têm respondido a esse chamado de Deus. Isso é um entendimento de reino, amém? E Jesus falou que quando esse evangelho do reino fosse pregado, esse é um dos primeiros pontos, aí então as coisas começariam a se ajustar. Mas Pedro fala aqui, no versículo 21, que o céu está segurando Jesus. Os céus não vão liberar Jesus até que aconteça o tempo da restauração de todas as coisas. E essas todas as coisas que ele está falando, uma das principais é o reino. O reino de Deus sendo implantado. Mas não é só a restauração do reino de Deus, é a restauração dos fundamentos
que fazem com que a igreja seja conhecida como igreja, porque Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que os principados e potestades, eles não temem uma denominação. Os principados e potestades, eles não têm medo de um pastor. Os principados e potestades, eles tremem quando a igreja de Cristo está unida. Aí eles tremem, porque a glória de Deus iria se manifestar diante dos principados e potestades através da igreja. Por isso, todas as vezes que acontece essa reunião, eu tenho uma certeza no meu coração: Satanás fica muito preocupado, porque pode parecer que não aconteceu nada de anormal no nosso ajuntamento, mas nas regiões celestiais, o manifesto que é liberado, os decretos que são proferidos, eles têm valor, e Satanás sabe que tem valor, muito mais do que muitos crentes que vêm para o clamor. Isso é um fato. Então Pedro diz assim: olha, Jesus não vai voltar se não houver restauração. Restauração de quê? De fundamentos. Que fundamentos? Um dos fundamentos que tem sido restaurado no clamor: unidade. Unidade é um fundamento da igreja. Nós não estamos implantando, estamos restaurando. Amém? Restaurando esse entendimento da unidade. Mas não existe unidade sem outro fundamento que a igreja praticamente tem perdido, que se chama comunhão. No fim dos nossos cultos, com certeza todos nós terminamos o culto dizendo assim: que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos digam amém. Amém. A gente ouve isso todo dia. Mas esses três fundamentos, graça, amor e verdade, né? Graça, amor e comunhão, são fundamentos que precisam ser restaurados. E dentre eles a comunhão. Por quê? Por que muita gente não vem para o clamor? Por que a gente tem dificuldade até de trazer as pessoas do nosso rebanho para o clamor? A gente vê que quando acontece o clamor, por exemplo, na Nova Unção, muita gente da Nova Unção está lá. Mas quando acontece lá na Pai do Salvador, não tem muita gente daqui, tem muita gente de lá. E quando acontece lá na outra, não tem muita gente da outra, tem muita gente de lá. Por quê? Porque Deus precisa restaurar esse fundamento chamado comunhão. Eu posso afirmar que os pastores dessa cidade têm vivido em comunhão, mas a igreja não. A igreja não tem vivido. Porque se a igreja estivesse vivendo em comunhão, a igreja responderia ao que eles têm respondido. E eles têm respondido. A prova é que eles têm caminhado na proposta de se ajuntarem. Então é muito difícil. E por que a igreja não responde? Deixa eu falar por quê. Porque muitos nas suas igrejas locais não têm vivido um tempo de comunhão. Sabe como é que nós temos tratado esse fundamento, esse princípio da igreja? A igreja tem se tornado em muitos lugares uma reunião social, onde a gente entra, passa pela porta, chega para o irmão e fala assim: graças a Deus, querido, tudo bom? Bem, como foi e tal? Aí senta, adora, ouve a palavra, depois passa pela porta de novo, fala com alguns irmãos e vai embora. Aquele irmão que a gente diz assim, graça e paz, irmão, a gente nem é amigo dele e chama de irmão. A gente não sabe onde ele mora, quem é a família dele, se ele está passando alguma necessidade, se ele tem algum problema. Isso não é igreja. Isso é qualquer outra coisa dentro da igreja. Isso não é comunhão. Então, para que Deus manifeste algo que venha chamar a atenção da cidade, Jesus falou em João capítulo 17. Ele falou isso, ele disse que a igreja seria identificada e ela seria reconhecida por um fator bem simples. João capítulo 17, versículo de número 21. Ele disse que nós seríamos conhecidos pela unidade e pela comunhão que teríamos uns com os outros, assim como ele tinha comunhão com o Pai. E se essa comunhão não existir, a gente vai até conseguir romper, porque Deus vai trazer a existência, vem? Na força e na marra, através da oração. Mas tudo se torna mais fácil quando a igreja entende e caminha em comunhão. E muitas pessoas não têm vivido essa comunhão, não têm abraçado essa verdade. E o propósito do clamor é restaurar esse fundamento: unidade e comunhão. Uma comunhão que não se limita somente aos momentos de ajuntamento no clamor, mas uma comunhão que será manifesta em todo o tempo. E essa comunhão é algo que é para ser visto em nós, a ponto das pessoas do mundo olharem para nós e tem alguma coisa diferente desse povo. Esse povo aí é um povo diferente. Eu estava conversando alguns dias atrás com um maçom. Ele estava conversando com ele sobre maçonaria, explicando para ele, me perguntando algumas coisas.
Ele falou assim: pastor, sabe o que foi que mais me chamou a atenção na maçonaria? Eu falei o quê? Ele falou: a fraternidade. Aí eu falei: como assim? Ele falou assim: lá eles são unidos, de uma forma que a igreja não é. E os meus irmãos que são maçons, ele usou esse termo, eles me tratam melhor do que os meus irmãos que são crentes. E eu ouvi isso, eu falei: sério? Ele falou: sério. Eu não vou dizer que é mentira, porque infelizmente é verdade. E nós, igreja, nós temos a mania de condenar as obras do diabo, mas não mostramos as obras da luz. Não adianta você apontar as obras das trevas se você não manifesta as obras da luz. E um dos fundamentos que a igreja precisa restaurar é esse: comunhão. E comunhão é muito mais do que estar juntos. Eu posso estar junto com você e não estar em comunhão. Isso acontece todo domingo em várias igrejas por aí. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, está tendo um problema lá no meio da igreja. Ele diz assim: olha, vocês vão se reunir, vocês e o meu espírito. Então ele mostra, né? Não está falando nada de espiritismo, nada, mas ele está mostrando que a comunhão é um vínculo espiritual, hein? Que não tem nada a ver com distância, que não tem nada a ver com localidade. E por que nós temos que estar em comunhão? Por um princípio simples: cada homem de Deus, aquele que está aqui no altar, e tem outros que estão ali sentados, que eu estou vendo ali o pastor, está ali, outros pastores que estão aí. Cada homem de Deus, cada mulher de Deus desse, tem a responsabilidade, dentro da cidade de Itapetinga, de guardar uma parte desse território. Porque quando Deus coloca Adão no Éden, o livro de Gênesis diz que Deus colocou Adão no Éden para lavrar e guardar o jardim. E eu sempre digo para os pastores que cada pastor aqui tem o seu Éden. Só que eu preciso de ajuda no meu Éden. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. E quando nós entendemos isso, que nós temos que ajudar uns aos outros, e isso é refletido na comunhão, nós vamos quebrar aquilo que Satanás tem tentado gerar no meio da igreja. Porque você com certeza já ouviu o que eu vou falar agora. Muitas pessoas dizendo assim: por que o povo de Deus é um povo tão desunido? Alguém já ouviu uma pessoa falar isso? Ou só foi eu? Por que o povo de Deus é um povo tão desunido? E isso é um fato em alguns lugares. Então o que Deus está fazendo no clamor? O que Deus quer fazer? Deus não quer só restaurar a unidade dos pastores, porque os pastores dessa cidade têm respondido. Eles têm respondido. Mas o povo, infelizmente, não. O povo não tem dado valor àquilo que os pastores têm valorizado. Porque isso tem acontecido? Porque muitos não têm priorizado a comunhão. E muito mais do que estarmos reunidos para orar, aquilo que vai acontecer depois daqui é o que vai refletir aquilo que Deus fez aqui. Amém? Então, aqui no texto que nós lemos de Atos, Pedro diz assim: olha, se os fundamentos não forem restaurados, vocês vão passar um monte de tempo aí na terra e ele não vai voltar. Porque ele só vai voltar quando os fundamentos forem restaurados. Que fundamento? Unidade, comunhão, evangelismo. E quando a igreja entende isso, e Deus está chamando a sua atenção nessa noite, amém? Porque você é um multiplicador da semente. Diga isso para o seu irmão: você é um multiplicador da semente. E fala assim: pare de cochilar para o inimigo não roubar a sua semente. Fala com ele, balança aí, fala: para de cochilar para o inimigo não roubar a sua semente. Amém? Você é um multiplicador da semente. E você tem recebido uma semente hoje. Essa palavra é uma semente para você. O que você vai fazer com essa semente? Não sei. Eu espero que você multiplique ela, amém? E que você, ao sair daqui, você encontre irmãos. Você vai encontrar irmãos. Daqui até o próximo clamor, você vai encontrar muitos irmãos. Vai dizer assim: amado, eu senti sua falta no clamor. Quantos vão fazer isso? Mas pastor, assim, sabe, é que eu não vou assinar a igreja na unção, porque é longe. Longe é de onde eu vim para cá. Aí que é longe. Mas eu vim e estou aqui. Então não vem dar desculpa de que é longe, não. E outra, nós estamos viajando desde terça-feira passada. Nós estamos viajando tem 8 dias. Fomos para São Felipe fomos para Itarantim, de Itarantim viemos para aqui. E aí eu volto a dizer algo que eu aprendi e tenho ensinado para as pessoas: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Quando você quer, você dá um jeito. Quando você não quer, você dá uma desculpa, irmão. Então diga para o seu irmão assim: para de dar desculpa. Dê um jeito.
Amém? Por quê? Porque Deus disse, não, pastor, eu não vou assim quando é lá na igreja. Sabe por que assim é longe? Que longe? Eu pare com isso. A gente vem de longe, dirige quase 3 horas para chegar aqui. Às vezes chega cansado da viagem, mas está aqui. Por quê? Porque nós acreditamos que vale a pena. Vale a pena vir. Vale a pena estar orando com vocês. E outra, nós investimos porque nós cremos que aquele que dá semente ao que semeia, ele tem um compromisso com a semente, amém? Diga assim, ele tem um compromisso com a semente. Você sabe que o compromisso dele não é com o semeador, né? Isso quer dizer que se eu me retirar um dia, ou qualquer pastor que se retirar, eu vou sair fora. Amém. Ele tem um compromisso com a semente. A semente tem que multiplicar. E vai multiplicar porque nós estamos crendo nisso, amém? Então eu quero dizer que você que tem vindo, você que tem participado, você que tem orado, você que tem intercedido, você que tem clamado, não somente nos dias de clamor, mas você tem separado um tempo nos seus momentos de oração para orar por esse projeto, para orar por sua cidade. Deus tem ouvido sua oração, amém? E se você não tem feito isso, você precisa ter um coração mais convertido. Porque quando você tem um coração que é segundo o coração de Deus, e às vezes a gente canta tanto isso na igreja, na adoração, né? Deus, meu coração é teu, Senhor, tu é meu Senhor, mas nós não nos compadecemos e olhamos para a cidade e achamos que está tudo bem. Não está tudo bem ainda. Deus precisa fazer coisas maiores acontecerem nessa cidade, amém? Por quê? Porque nós queremos ver o reino de Deus implantado nessa cidade. Essa guerra já foi vencida, nós já somos vencedores, amém? O que falta é nós determinarmos e fincarmos a bandeira do reino nos lugares que o inimigo ainda insiste em atuar. E só quem pode fazer isso é a igreja. Não é a polícia, nós oramos para que Deus use os policiais, amém? Mas não é a polícia. Não são os vereadores, não é o prefeito. Eles vão fazer o papel deles, mas o papel principal é o papel da igreja. É a igreja quem libera nos céus. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Então quem determina é a igreja. E nós cremos nisso, amém? Que a igreja tem essa autoridade. E você, meu amado, é chamado para esse tempo. Você não está no lugar errado, você está no lugar certo. Você não está nessa cidade por acidente, você está nessa cidade com um propósito, amém? E o propósito não é só ser crente, porque Deus não salvou ninguém só para ser salvo. Se fosse assim, quando você se convertesse, você morria logo para a glória. Então, se você está aqui na terra, tem um propósito de você estar aqui, amém? E o propósito é que o reino de Deus seja manifesto aqui. Amém. Diga para o seu irmão, sua vida tem um propósito. Isso, e o propósito é manifestar o reino de Deus. Agora, pergunta, você tem feito isso? Se você não tem feito, comece a fazer. Amém? Por quê? Porque o reino de Deus não vai ser implantado se não houver homens e mulheres de Deus dispostos a fazer aquilo que Deus tem dito. E aí, né, para terminar, para nós orarmos, eu me lembro de uma pergunta que um rapaz me fez, né? Ele disse assim, pastor, Deus é todo poderoso? Eu falei, claro. Ele é Senhor sobre tudo? Eu falei, sim. Ele é bom também? Eu falei, também, em todo o tempo. Se Deus é bom, por que tem tanta gente ruim no mundo? Se Deus é bom, porque tem vezes que bora gente boa e gente ruim fica viva? Acho que quase todo mundo já ouviu essa pergunta, né? Se Deus é bom, por que tem tanta miséria no mundo? E começou a falar um monte de coisa, né? Aí eu falei assim, amado, Jesus ensinou que Deus é bom. Mas Jesus nunca disse que Deus está no controle desse mundo. Existe uma vontade operando nesse mundo que não é a vontade de Deus. E a prova real disso que Jesus falou é que Ele nos ensinou a orar dizendo assim, seja feita o quê? Isso quer dizer que a vontade dele não está operando na terra. A vontade dele só passa a operar na terra quando você, filho de Deus, começa a manifestar a vontade do reino de Deus. Aí sim, você começa a ver Deus operando. Eu falei, então, querido, a vontade de Deus não é o que está acontecendo aqui, não. A vontade de Deus não é a miséria, não é a fome, não é a injustiça. A vontade de Deus não são as guerras, não é as drogas. A vontade de Deus é que o reino dele seja estabelecido. E quando o reino dele é estabelecido, o reino dele é justiça, paz e alegria do Espírito. Essa é a vontade perfeita de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para Itapetinga, amém? É que você celebre aqui nessa cidade, entendendo que o Senhor, Ele é o Rei que vem para reinar aqui, estabelecer o seu domínio, porque o seu domínio é para sempre. Amém? E eu quero orar novamente com você. Eu queria que você ficasse de pé, por favor.
Eu queria que você escolhesse algum irmão ou irmã para orar com você, uma pessoa que está ao seu lado. Se você não